Que todos tenham um dia e uma semana abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que ecoa de uma maneira assim surpreendente até hoje, o capítulo 47 do livro de Isaías. É uma profecia muito intensa, sabe? Quase cinematográfica, sobre a queda de um dos maiores impérios da história, a Babilônia. É um texto fascinante, realmente. E para guiar nossa conversa, vamos usar a própria passagem bíblica na versão Nova Almeida atualizada e vamos também aprofundar com as percepções de um material de apoio riquíssimo, que é o comentário bíblico de John A. Martin. Ah, excelente! Ele ajuda a gente a enxergar as nuances, por trás das palavras. E o nosso objetivo aqui é ir além da crônica histórica. A gente não quer só saber o que aconteceu, mas tentar entender por que aconteceu. Exato. Por que um julgamento tão definitivo foi decretado contra essa superpotência? Vamos investigar as razões que o texto mesmo apresenta. A crueldade, um orgulho que beirava a divindade e uma confiança cega em fontes de poder que, se revelaram vazias. É uma análise poderosa sobre ascensão e queda, mas, no fundo, é uma reflexão sobre a natureza do poder. E da arrogância. E como uma coisa leva a outra, né? Diretamente. Exato. Vamos começar pela imagem de abertura do capítulo, que é de uma força tremenda. O primeiro versículo diz: "Desce e sente-se no pó, ó Virgem Filha da Babilônia." É uma imagem que já estabelece o tom de tudo. O que significa essa Virgem Filha ser jogada no pó? O simbolismo aqui é tudo. E o John Martin nos ajuda a decifrar isso camada por camada, sabe? A expressão Virgem Filha da Babilônia não é literal, claro. Certo. Uma personificação da cidade. E ela carrega uma ideia de pureza, mas principalmente de invencibilidade. A Babilônia se via como uma fortaleza intocada, cujos muros jamais tinham sido violados. Era a nação virgem, impenetrável. Ah, entendi. Então a imagem inicial não é só sobre humilhação, é sobre a quebra de uma identidade. A imagem que eles tinham de si mesmos, de intocáveis. Perfeitamente colocado. É a demolição de um mito. E a ordem sente-se no pó era, no mundo antigo, o gesto universal para o luto mais profundo e a humilhação absoluta. Uhum. Mas a profecia vai além. A ordem seguinte: pegue as pedras do moinho e faça farinha. É a inversão social completa. Moer grãos era o trabalho mais árduo, mais degradante, reservado às servas. A rainha, a nação sensível e delicada, é rebaixada à condição mais baixa possível. E o texto continua descrevendo essa degradação de uma forma muito visual, falando em tirar o véu, levantar a saia. É uma exposição brutal. É uma vulnerabilidade extrema. E o Martin ressalta um ponto aqui. A situação seria tão desesperadora, a fuga tão caótica, que a modéstia se tornaria um luxo. Elas não teriam nem tempo, nem condição de se preocupar com as roupas. A imagem é de desonra pública, de um sofrimento que apaga qualquer vestígio da glória anterior. Nossa. É o retrato de um colapso total. Não só militar, mas cultural, psicológico. E aí, no meio dessa descrição tão sombria da desgraça babilônica, o texto faz uma pausa. Muda o foco de repente. O versículo 4 declara: "Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel." É curioso que essa declaração de fé do povo de Israel apareça justamente aqui, né? Essa é uma ótima pergunta, porque o timing é a chave de tudo. Para o povo de Israel, que estava cativo lá na Babilônia, a queda do império não era um mero evento geopolítico. Certo, era algo mais. Era a ação direta de Deus. Essa declaração é um grito de reconhecimento no meio do caos. Eles não estão se vangloriando, mas sim interpretando os eventos. A mensagem é: não é por nossa força, é o nosso Redentor que está fazendo isso. Ou seja, a fé deles não dependia das circunstâncias, mas de quem Deus era, mesmo no cativeiro. E a queda do opressor vira a prova dessa fé. Precisamente. É a afirmação da soberania de Deus no exato momento em que o maior poder terreno da época está ruindo. É a prova viva de que o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos,
era a verdadeira força por trás dos tronos. Essa imagem da rainha virando escrava é brutal, mas me faz pensar, o que uma nação precisa fazer para merecer uma queda tão completa? O texto não deixa dúvidas sobre o porquê, não é mesmo? De forma alguma. O versículo 6 é o coração da acusação. É a voz de Deus explicando: eu estava irado contra o meu povo, e o entreguei nas suas mãos, mas você não usou de misericórdia com ele. Então a questão central é a crueldade. A Babilônia foi usada como um instrumento, mas eles se cederam, abusaram do poder. Exatamente. E aqui o Martin nos dá um insight crucial sobre a natureza do poder. Deus entrega à Babilônia uma função, mas eles se apaixonam pelo poder em si. A palavra que o Martin usa para descrever a Babilônia é ruthless, impiedosa. Impiedosa. Eles foram além do que lhes era permitido. É uma lição atemporal sobre como o poder corrompe quando a missão é esquecida, sabe? E o texto faz questão de especificar: até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Esse detalhe parece pequeno, mas é devastador. Diz tudo. O Martin destaca que o tratamento dispensado aos idosos era um termômetro da moralidade de uma cultura. Ao oprimir os mais vulneráveis, a Babilônia revelou uma crueldade sistêmica, uma falta de honra. Eles não entenderam que era um instrumento temporário. Eles se achavam a própria história. E essa mentalidade nos leva direto para outra razão para a queda, que é o orgulho. O versículo 7 é quase inacreditável. Você disse: eu serei senhora para sempre. Nossa, essa frase é de arrepiar. É o ápice da soberba. A Babilônia não se via como apenas mais um império. Eles se viam como o império final, a rainha eterna, como Martin descreve. Eles acreditavam na própria propaganda de que eram inabaláveis, perpétuos. Uma cegueira autoimposta. Total. E essa recusa em considerar a própria finitude foi um desafio direto à soberania de Deus. Ao se declarar senhora para sempre, a Babilônia estava reivindicando um atributo que pertence somente a Deus, a eternidade. E o mais impressionante, como você falou que o Martin aponta, é o contexto, né? Isaías escreveu isso mais de 150 anos antes da queda. Exato. No auge do poder assírio, quando a Babilônia nem era a superpotência que viria a ser, Isaías já previa sua ascensão, seu caráter arrogante e sua queda espetacular. É extraordinário. Essa arrogância de se ver como eterna, isso me leva a pensar em outra forma de orgulho, a de achar que se pode controlar o futuro. E o texto mergulha a fundo nisso na segunda metade, na dependência da Babilônia em magos e astrólogos. Exato, as duas coisas estão totalmente ligadas. A profecia no versículo 9 é chocante. Diz que a perda de filhos e viuvez viriam sobre ela num momento no mesmo dia. É uma linguagem figurada para uma desolação súbita. Súbita e completa. Completa. Perder os filhos é perder o futuro. A viuvez é perder a proteção, o rei. Tudo no mesmo dia reforça a ideia de um colapso, não um declínio gradual. E por que essa calamidade? O texto a conecta com a blasfêmia central, repetida nos versículos 8 e 10. Eu sou a única e não há outra além de mim. E aqui o John Martin enfatiza algo crucial. Esse é o cúmulo do orgulho babilônico. Essa é uma apropriação direta da linguagem que o próprio Deus usa em Isaías para se descrever. É uma usurpação do status de divindade. Uau! A Babilônia se via como a única realidade que importava. E é por causa dessa autodeificação que o profeta começa a zombar da base dessa confiança. A mudança de tom é nítida. O texto passa a usar um sarcasmo cortante, especialmente nos versículos 12 e 13. Continue, pois, com seus encantamentos, que se levantem agora os que dissecam os selos, e que eles a ajudem. É quase um desafio irônico. É um sarcasmo divino, sem dúvida. Deus está, através do profeta, ridicularizando a fonte da segurança babilônica. A astrologia e a feitiçaria não eram um hobby, sabe? Era algo central. Era o fundamento da política, da religião, da cultura deles. Eles consultavam os astros para tomar decisões de Estado, para planejar batalhas. Era o sistema de inteligência e segurança deles. E a profecia basicamente diz: ok, todo esse seu conhecimento, toda essa sua tecnologia de previsão
Vamos ver se serve para alguma coisa agora. Exatamente. No fundo, acho que se conecta a um desejo muito humano de eliminar a incerteza, de ter controle. A Babilônia achava que tinha decifrado o código do universo, que podiam ler o futuro nas estrelas e manipulá-lo. O Martin ressalta que essa sabedoria oculta era, na verdade, unreliable, nada confiável. E no final, a calamidade que estava vindo não apareceu nos mapas astrais deles. Não apareceu. E a imagem final, nos versículos 14 e 15, é a conclusão devastadora disso. Eis que serão como palha, o fogo os queimará. É uma metáfora aniquiladora. Perfeita. O Martin destaca que a palavra hebraica usada é para restolho, a palha seca que sobra no campo e que não tem valor algum, queima instantaneamente sem deixar nada. Essa é a avaliação final de Deus sobre os maiores sábios e astrólogos do maior império do mundo. Que imagem! Eles não eram uma floresta que resiste ao fogo, eram Exatamente. palha seca, e a profecia ainda diz que não sobraria nenhuma brasa para se aquecerem. É a aniquilação total do orgulho intelectual deles. Uma destruição tão completa que não deixa nenhum resquício de utilidade. Eles eram tão impotentes que não conseguiram salvar nem a si mesmos, muito menos o império. E a desolação se completa com o abandono. Versículo 15 diz que até os parceiros comerciais Fogem. se dispersam, cada um correndo para salvar a própria pele. A superpotência que se achava o centro do universo morre sozinha. Não haverá ninguém para salvá-la. É o fim da linha. É o isolamento completo. A arrogância gera um poder que atrai aliados por conveniência, mas não por lealdade. Na hora da crise, essa rede se desfaz. Depois de percorrer essa imagem de destruição, desde a rainha no pó até os sábios virando cinzas, a gente fica com uma sensação avassaladora. Qual é a grande mensagem que fica disso tudo? Se a gente conectar isso a um quadro maior, a mensagem central de Isaías 47 é um contraste gritante entre o poder humano que é sempre transitório, propenso à arrogância, e a soberania de Deus, que é eterna e justa. Segundo a narrativa do texto, a Babilônia não caiu simplesmente porque um exército mais forte apareceu. Ela caiu porque se colocou no lugar de Deus, porque abusou da autoridade e, crucialmente, porque buscou segurança em fontes que não tinham poder algum para salvar. É uma lição que ecoa através da história. Os maiores impérios, as maiores estruturas de poder podem virar pó quando perdem de vista a própria finitude. A autossuficiência deles se tornou a própria ruína. Exatamente. A confiança em seus magos e astrólogos era, no fundo, uma confissão de insegurança. Uma tentativa desesperada de controlar um futuro que não lhes pertencia. E no final, essa confiança se provou a mais frágil de todas as coisas. E essa narrativa nos deixa com uma pergunta importante para reflexão. A Babilônia confiou no seu poderio militar e na sua capacidade de prever o futuro. E hoje? Em que ou em quem as nações e as pessoas depositam sua segurança? Quais são os encantamentos e astrólogos modernos que prometem controle, mas que, diante de uma crise real, podem se revelar tão frágeis quanto palha no fogo? Uma pergunta que permanece tão relevante hoje quanto era há mais de 2.500 anos. Deus abençoe todos os ouvintes.